Salve galera, eu sou o André e eu fui assistir a Odisseia. E na boa, eu não esperava por isso. Se assim como eu você pensa Christopher Nolan, que fez Oppenheimer, fez Interestelar, fez Cavaleiro das Trevas, vai fazer a história mais famosa de todos os tempos, não tem como isso dar errado. Ou tem? Vamos começar tirando o elefante branco da sala. Porque eu não quero me aprofundar nesse assunto. Christopher Nolan fez questão de chamar o Homem-Aranha, a MJ, o Batman, a Mulher Gato, o Gênio Indomável, número 7 e, não menos importante, o Pedro Pascal. Tô zoando. De fato ele escolheu atores que estão em alta e, mano, é isso, tá ligado? Ele vai cumprir metas pra ir no Oscar. Ai, mas o Nolan tá fazendo a Odisseia woke. Ai, que o Nolan só tá fazendo isso pra cumprir cota. Ai, o Nolan só quer o Oscar. Óbvio, cara, que ele quer o Oscar. Ele faz filme. Se fosse pra pedir esmola, ele tava na rua. Tá ligado? E eu não ligo muito pra isso, porque são atores bons com uma direção boa. E o que faz o filme ser bom é a direção e a fotografia. Beleza, é um filme do Nolan, então vai ter cenas sombrias onde você às vezes não vai enxergar uma coisa aqui e ali. E é com gravação IMAX, então tem muito corte rápido, tá ligado? E leva um tempinho pra você se acostumar, mas quando você se acostuma, você se dá conta de quão maravilhoso é a fotografia de Royal van Hoytema. Na boa, é espetacular o trabalho que ele faz. Você entende por que se chama de filme épico. Eu não sei explicar, porque eu não sou fotógrafo, mas é algo lindo de se ver. E conversa muito bem com a trilha sonora. Não é uma marcha imperial, mas é uma trilha sonora muito imersiva. Nolan fez suas exigências para o Luigi e o Richard, que era use somente os instrumentos disponíveis na época. E foi o que eles fizeram. E, pô, perfeito. Imaginou se fosse uma trilha, sei lá, do James Gunn, que toca um rock anos 80 pra qualquer coisa, ia ficar ridículo. E, mano, a imersão é o grande plot dos filmes, né? Tipo, quando você tá assistindo, você sente a Grécia, entende? E isso é muito também por causa da ambientação e as caracterizações que tem. Como disse a minha companheira de cinema, é como se eu estivesse vendo um filme do Percy Jackson. Creed, tu sente que tá na Grécia, você tá lá, tá ligado? É essa imersão que a fotografia, a trilha e a ambientação te trazem. Na caracterização tá impecável, seja pelo Emil, que é um ótimo exemplo, ou seja, que é o filho de... E, mano, é muito lindo quando o filme consegue te dar essa imersão, entende? Porque é maravilhoso. Seu coração fica quentinho. E por falar em coração quentinho, agora a gente vem na parte que eu mais tô batendo o martelo e que tá me gerando grande ódio. O meu nome é Logan. Ei, Jim. O meu nome é Logan. Beleza, eu vou falar dos dois pontos que eu acho bem sérios. O primeiro é a divulgação. A divulgação do filme do Nolan correu todo atrás de ou o elenco, que é muito mimizento, tá ligado? Que ficou todo mundo, por que chamaram tal ator? Por que escalaram tal atriz pra tal papel? E ninguém nem sabia quais eram os papéis que eles tinham. E o outro ponto da divulgação é sobre ter sido todo baseado em IMAX. Porque o Nolan vai fazer o filme inteiro em IMAX, porque é o conto épico do Nolan em IMAX. Sabe que outro filme se vendeu com IMAX? Avatar. E Avatar não tem uma história boa. Então, quando eu vi que esse era o ponto da divulgação, meu interesse caiu. Porque, na boa, eu não vou assistir um filme só porque ele é IMAX. Afinal, se no mundo todo tem só 41 salas de IMAX e no Brasil só 12, no meu estado, nenhuma, pra que isso vai, tá ligado, me motivar aí? E o outro ponto que eu acho extremamente sério, de coração, pra mim é a parada mais desrespeitosa que eles fizeram, foi a distribuição. E ninguém comentou nada. Talvez porque todo mundo seja cinéfilo, e eu não, mas é a dublagem. O filme foi todo distribuído pra
sessão legendada. E quando eu fui pesquisar o porquê, disseram que era para atrair os cinéfilos, porque os cinéfilos gostam de assistir legendados. E o cinema e o Nolan apostaram nisso. Entende? Tipo, você vai lançar um filme no Brasil, você vai tirar a dublagem que a maioria dos brasileiros amam, para botar algo legendado que não é o que o consumidor vai querer. Isso é uma bola fora. Como se não fosse o suficiente, eu não sei que tipo de cinéfilo prefere ver um filme legendado, principalmente um filme como A Odisseia, onde a fotografia é gritante e vai ficar aquelas letrinhas atrapalhando. Nenhum brasileiro vai comer pipoca ou trocar ideia ou olhar para a tela do cinema e ser atrapalhado por uma letrinha. É um saco quando isso acontece. E ter, tipo, onde eu moro, tinha 3 sessões para dublado. E as 3 ocorriam na mesma sala. Então foi uma de manhã às 11, outra às 3 e a outra às 7. E o resto das sessões que tinha em cada sala, separado, era tudo pra legendado. E, mano, não faz sentido quando se tá no Brasil. E, pô, é muita sacanagem, porque já começa pelo fato de ser difícil ter tempo ir no cinema. Aí depois vem não ter acessibilidade pra assistir no idioma que eu prefiro. Vale mais a pena piratear. É o que eu penso. Então, pô, ninguém tá defendendo a dublagem brasileira, mas pra depois ficar de eu amo Guilherme Briggs, eu amo Wendel Bezerra. Cadê vocês que amam tanto os dubladores? Por que vocês não estão falando nada? Beleza, a parte mais importante do filme quando a gente não tem uma tela de IMAX. A história. E a história desse filme tá boa demais, tá sensacional, como é a própria Odisseia. Mas como gostou de lembrar a minha companheira, é uma adaptação. As partes iguais vão ser: a gente vai acompanhar o Odisseu querendo voltar para casa e reencontrar o seu filho e sua mulher. A gente vai acompanhar Telêmaco, o filho querendo reencontrar o pai para salvar a mãe dos pretendentes. No meio do caminho, Odisseu vai contar a história de como foi chegar até uma ilha específica. Ponto. Muito bom. Só que teve mudanças, teve alterações no roteiro. O Nolan fez bem dizer uma releitura, né? Ele fez a versão Nolan Cut. E ficou muito bom. É fascinante, sabe? É algo épico. É épico, é bom demais. Você tá assistindo, mano. É uma sensação incrível acompanhar essa história. De fato, eu acho pra mim que poderia ser melhor, né? Porque tem detalhes da história original que são maravilhosos, que se tivesse ali, é como comer macarrão, sabe? Você come um macarrão, ele pode estar gostoso, mas não tira o bacon, mano. O bacon é o tchan. O bacon é o tchan. E é isso, sabe? Ele tirou detalhes que eu achava importantes, mas beleza, é a versão dele. E se não fosse por isso, ainda tinha alguns furos de roteiro que eu consegui notar. Mas a história é muito boa. Você não pensa no furo de roteiro quando você tá assistindo, sabe? Ela te distrai bastante. E isso é legal. Tipo, pô, é uma história envolvente. É uma história feita pra emocionar, sabe? Ela lida muito com a cultura ali da Grécia específica. Todo mundo sabe, porque todo mundo viu o vídeo no TikTok. Mas é isso, entende? Vai, assiste, você vai gostar da fotografia, vai gostar da trilha, vai gostar da história. E, tipo, mano, meu ponto negativo são só o que ficou faltando, que eu posso falar em outro vídeo. E é isso, vale super a pena. É um filme nota 9 ou 8,5. E vale um ingresso mais meio ingresso. Um ingresso mais meio ingresso tá bom. Eu iria assistir de novo, eu pretendo ir assistir de novo na tela mais próxima do IMAX pra ver como é. E é isso, cara. Se você gostou do vídeo, dá um like. Eu pretendo trazer mais vídeos. Eu não sei qual que eu trago. Eu tava pensando entre Evil Dead, que eu curti pra caramba, e o vídeo da Backrooms que eu fiz, mas não lancei. Mas é isso. Se gostou, dá um like, deixa um comentário aí, eu pretendo trazer mais vídeo. Por favor, comenta o que eu posso melhorar, mano. Porque, né, é o meu segundo vídeo e eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Demorou? Até a próxima. Dá vontade de pegar o Nolan e aqui, ó.